Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um livro que, assim, na minha opinião, é um dos melhores livros da literatura. E é interessante porque ele é escrito por uma pessoa que só escreveu esse romance, que foi o Oscar Wilde. Eu estou falando do livro O Retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde, ele foi muito mais conhecido por conta de suas novelas e principalmente por conta de seus poemas. Mas nesse trabalho ele traz assim uma obra fenomenal, tá? Que assim, é um livro que é uma delícia de ler. Muito bom, muito gostoso. Realmente é um dos meus favoritos. É um dos livros que eu já li umas 3 vezes pelo menos, porque é um livro gostoso. É um livro que tem uma narrativa muito fluida, tem diálogos muito bons e muito agradáveis, e muitas vezes até divertidos, principalmente por um personagem que é o Lord Henry, que assim é um personagem muito vivaz, que ele faz o papel assim quase como um demônio falando nos ouvidos de Dorian Gray, estimulando ele é, a uma vida hedonista, a uma vida de dispêndio, esse tipo de coisa. Além do mais, o enredo do livro é muito bom. O livro, apesar de tudo, tem uma profundidade psicológica e até filosófica, que é o que eu quero explorar aqui. Então vamos lá. A história trata de um jovem que é o Dorian Gray, que certo dia está lá no ateliê de um amigo, o pintor, o artista Basil, e esse amigo pinta o retrato de Dorian Gray. E o Dorian, depois de se contemplar nesse retrato, de ver a sua pintura no retrato, se apaixona pela própria imagem. E se apaixona de tal maneira que ele passa a desejar que aquela sua beleza jamais lhe abandone. E aí que acontece algo inexplicável. E inexplicável porque realmente não está explicado, mas acontece. Esse desejo lhe é concedido. E a partir daquele momento, o Dorian Gray não envelhece mais. O seu corpo, a sua imagem, a sua formosura permanece intacta. E, e aí que está a questão da história. Essa sua beleza, essa sua formosura, essa sua vivacidade que permanece inalterável, vai ser ao mesmo tempo a sua bênção, por motivos óbvios, mas também a sua maldição. Bom, a parte boa de se manter jovem é muito evidente, né? O Dorian ele vai permanecer bonito, cheio de energia, e ele por isso vai se deleitar continuamente com essa sua graça que nunca se apaga. Ele vai continuar atraente para as pessoas e mesmo após anos, ele vai continuar conquistando até gente bem mais jovem que ele. E claro que esse fulgor constante nele vai levá-lo a buscar uma vida de prazeres e de dispêndios e de exageros, né? Porque é como se assim ele tem uma juventude preservada que exige, como em todo jovem, né, com energia, com desejos, exige ser saciada. Então o Dorian, diferente das pessoas normais que conforme o tempo vai saciando e vai passando, né, aquela força, aquela necessidade de fazer as coisas, o Dorian não, o corpo dele permanece, certo? Então ele continua buscando os desejos, satisfazer os desejos de maneira ininterrupta. E aí a gente começa a pensar e a história nos faz refletir. Por isso que eu acho que é uma história interessante para refletir sobre a própria vida e sobre a morte, né? Manter o corpo jovem, como aconteceu com Dorian Gray, tem suas vantagens, óbvias, mas são vantagens que estão ligadas diretamente ao corpo, aquilo que o corpo pode oferecer.
Por outro lado, existe a alma da pessoa. E a alma envelhece, independente de qualquer coisa. O corpo pode permanecer o mesmo, mas a alma não tem como, porque a alma ela vai acumulando experiências. E essas experiências, elas incorporam na alma e fazem a alma envelhecer, ganhar experiência, né? E até chegar a um ponto que, na verdade, ela começa até a se corroer. E com Dorian Gray acontece exatamente isso. Ele vai vivendo, vai experimentando e vivendo, né, na velocidade que o seu corpo exige. E a sua alma vai experimentando de quase tudo. Então chega um momento que, apesar do corpo ter vitalidade, a alma de Dorian já começa a sofrer cansaço, já começa a sofrer o enfado. Enfado de alma, né? Não de corpo, de alma. Do que? Das lutas da vida, dos excessos, das frustrações, dos problemas que vão se acumulando. As experiências vão se acumulando. Chega em determinado estágio, ele já tinha passado por tanta coisa que parecia que esse acúmulo já não cabia mais dentro dele. Todo esse acúmulo de experiência na vida dele começava a ser um peso que começava a ficar incômodo. Além disso, outra coisa óbvia que acontecia era o seguinte: os contemporâneos de Dorian Gray começavam a envelhecer, óbvio. Eles tinham a vida normal. Eles começavam a envelhecer, o corpo já mudava, né? Ficava mais velho. E isso começava a incomodar as pessoas em volta, né? Porque assim, eles olhavam para o Dorian Gray e falavam assim, pô, passa os anos, esse cara continua, né? Bonitão assim. Isso cria inveja e outros problemas. E eles começavam também a envelhecer e começaram também a morrer. Então a geração de Dorian Gray ia passando. E vinha uma outra geração por trás. Essa outra geração, claro que o Dorian conseguia ter alguma compatibilidade física, né? Já que fisicamente era parecida com ele. Mas existia um problema de uma incompatibilidade psicológica. É uma outra geração. É gente de outra época. E fora que é gente que não tem a experiência que ele tinha, que não viveu o que ele viveu. E que ele vinha vivendo, né? Então chegou um momento que o Dorian Gray, ainda bonito, forte, cheio de energia, começou a viver num limbo social. Ele já não tinha mais as pessoas da geração dele e não conseguia conviver de maneira saudável com as pessoas das outras gerações que vinham. E aí ele começa a se tornar uma pessoa solitária, começa a se tornar uma pessoa que começa a buscar cada vez mais experiências extremas para satisfazer o seu espírito desgastado, né? É isso que acontece com as pessoas. As pessoas, quando estão extremamente entediadas, quando sentem um vazio de alma, muitas delas vão tentar saciar esse vazio aonde? Nos prazeres, nas drogas, no sexo, né? E o Dorian Gray fez tudo isso. Então ele começa cada vez mais a corromper a sua alma, a encher a sua alma de experiências cada vez mais extremas. E começa a cometer os seus erros, né? Os seus desvios, os seus pecados. Isso nos faz pensar uma coisa. Qual é a função da morte, né? Nós costumamos olhar a morte apenas como um final. A morte é o termo final que dá cabo à nossa vida. Só que a gente tem que parar para pensar que, de repente, a função da morte não é só isso. Ela também tem a função de delimitar o nosso lugar, delimitar quem nós somos. Nós somos quem? Uma pessoa ligada a um tempo que é determinada na sua personalidade, nos seus pensamentos, no seu modo de ver as coisas,
pela data do seu nascimento até a data da sua morte. Esse tempo é o que nos delimita. Se nós nascemos em outro tempo, isso molda o nosso caráter de maneira diferente. Então já tem essa primeira questão. A morte é uma referência, né? Ela marca, é o ponto final de um tempo que marca a nossa personalidade. Além do que, ela é uma referência no sentido de que nos dá o parâmetro nessa formatação da nossa personalidade. Se nós perdemos essa referência, nós não conseguimos mais nos identificar. Se eu não sei, mais ou menos, se eu não tenho uma certa previsibilidade do meu tempo aqui nessa terra, quem eu sou? Quem eu sou? Se eu não sei quando eu morro, quem eu sou? Eu não sou dessa época, eu não sou da época seguinte, eu não sou da outra. E aí eu começo mais a vagar por essa existência, porque eu não consigo criar uma personalidade delimitada. E aí eu vou começar a viver como um zumbi. Mais ou menos o Dorian Gray chega um momento que ele começa a viver como um zumbi. E o símbolo do zumbi, que a gente vê aí em filmes e séries e literatura, zumbi é isso, é aquele que, na verdade, já morreu, viveu de novo, né? Não é bem uma vida à morte, mas o mais importante é que é alguém que fica vagando, porque não tem nenhum sentido ele estar ali. Porque ele não tem mais a expectativa da morte, ele não tem mais a delimitação do seu tempo. É um ser sem tempo. O zumbi é um ser sem tempo. E mais ou menos o Dorian Gray começa a viver mais ou menos assim. Claro que ninguém deseja a morte, né? A gente faz de tudo para adiá-la ao máximo possível. Só que nessa luta por preservar-se, por manter-se vivo, muitas vezes a gente não se dá conta de quanto a morte pode significar, quando ela vem ali no momento certo, uma solução para a nossa vida. Não é uma perda. A morte não é uma perda. Claro, quando ela vem antes do tempo, assim, tempo normal, natural, a gente até pode considerar uma perda. Mas quando ela vem razoavelmente no tempo certo, ela não é uma perda. Ela é apenas a finalização do nosso tempo. Do nosso estágio aqui, né? Daquele tempo que é o que nos pertence, que nos é cabível de maneira natural. Claro, veja, pensa comigo, nós temos alegrias na vida? Temos. Mas, qualquer pessoa com um pouco mais de experiência, né, não vai negar o que eu vou dizer. Que é o fato de que, apesar das alegrias, muito o que marca a nossa vida são os problemas. São as nossas necessidades, são as nossas buscas. Muitas vezes os vazios e muitas vezes a incompletude. Nossa vida é marcada muito por essas coisas. E junto com isso vem os nossos erros que se acumulam, os nossos pecados que se acumulam. E por uma luta incessante contra as más tendências, né? Claro que nós temos felicidade na vida, temos, mas se você observar bem, a felicidade, ela é assim, ela nunca é muito natural, né? Por isso que a gente está sempre buscando a felicidade. Se ela fosse natural, a gente não precisava buscar. Por que a gente busca uma felicidade? Porque ela não é natural. Então, de vez em quando, a gente alcança ela ali e ela escapa. A gente alcança ela e escapa, então a gente vai vivendo dessa busca, tendo experiências felizes, experiências alegres, mas não é natural. Parece que o natural é o contrário. A felicidade parece sempre provisória, sempre fugidia. O que fica mesmo, assim, o que vai nos marcando, e isso é assim, não, realmente não escapa, né? Não consegue escapar, são os pecados, são os erros, são as falhas, são as besteiras que a gente faz na vida. Isso sempre vai ficar marcado na nossa vida. Isso parece que impregna, mesmo para aqueles que acreditam no perdão de Deus. Claro, o perdão de Deus, mas o perdão de Deus ele funciona no sentido eterno, no sentido e até no sentido psicológico, mas fica a marca. Por exemplo, uma pessoa que mata alguém, ela pode depois pedir perdão, ser perdoado, tudo bem. Mas a marca daquele assassinato que ele cometeu vai estar sempre na vida dele e isso nunca vai sair. Nunca, né? A não ser que ele seja um psicopata. Se não for, não vai sair. Entendeu?
Isso vai ser resolvido por Deus? Vai, na eternidade, até com a pessoa, né, que foi assassinada. Na eternidade está tudo certo. Mas nesta terra, neste mundo, fica a marca. Então, na vida do Dorian Gray, voltando para o Dorian Gray, esse foi o efeito mais devastador da ausência da morte, que foi esse acúmulo desesperador de erros. Porque quanto mais ele vivia, mais erros são acumulados. Entendeu? Na nossa morte certa, tem um final isso aí, né? Mas nele não. Então, com o fim da vida dele adiado indefinidamente, em determinado momento, a multidão de pecados se tornou um peso insuportável. Começou a haver um amontoamento de desvios, de mentiras, de crimes e de toda a sorte assim de transgressões que a coisa ficou assim, não dava mais, era muito acúmulo de erro para uma alma só. Então, assim, a verdade é que a nossa experiência humana, voltando assim a pensar, né, refletir sobre isso, a nossa experiência humana, tanto quanto acumula boas lembranças, também empilha pecados, empilha frustrações, empilha perdas, traumas, sofrimento, tudo isso. Então, em determinado momento, quando a gente atinge certo tempo nessa terra, tudo isso começa a ser difícil, né? A ser um peso. Então, nesse momento, ainda que a nossa natureza lute, não queira, a morte ela começa a se mostrar já mais como uma solução. Estão entendendo a questão da solução da morte? A morte aparece como quase uma quitação, né? Vamos resolver essas dívidas. Você está com muita pendência aí. Então chega, ó, vamos acabar aqui. Acabou, beleza. Saldou a sua dívida, quitou o seu débito. Então a morte ela acaba aparecendo assim como algo para saldar as nossas dívidas. Então a morte tem essa função também, né? E em Dorian Gray ela não vinha. Interessante quando a gente fala de morte, né, da função da morte. Na tradição cristã diz que um dos problemas do inferno é que as pessoas querem a morte e a morte não vem. Né? É mais, talvez, mais não só pelo sofrimento presente, né, do momento, mas é também assim, a pessoa querer a morte porque assim, ela não aguenta mais todo esse peso na alma dela. E ela não vem. E isso é tratado como terrível, como um castigo terrível, essa ausência de morte. Então, a morte, acho que o livro do retrato, o retrato de Dorian Gray, nos traz essa reflexão sobre a função da morte e como ela não é de toda má quando vem no momento certo. Claro que geralmente nós vemos a morte como o fim da vida e nós nos apegamos até instintivamente à vida. Às vezes até teimosamente a vida. Só que nós esquecemos de observar o que talvez seja a sua principal função, que é solver os nossos débitos. É a morte que vai nos perdoar e vai pôr fim ao desconforto que é o acúmulo de infrações que pesam sobre a nossa alma. Tá? Se não nos sobreviesse a morte, a vida seria em um momento intolerável, como começou a se tornar intolerável na vida de Dorian Gray, que tinha um corpo belo, mas chegou um momento que a sua alma já estava totalmente corroída. Totalmente corroída. Não é que a gente vá ansiar pelo fim da vida, mas a gente pode aprender de alguma maneira que quando a morte vem, ela não é de todo um mal. Quando nós olhamos Dorian Gray, quando nós olhamos o retrato de Dorian Gray e o quadro de Dorian Gray no porão, nós vamos aprender isso. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.